Olá mais uma vez, sejam bem-vindos ao Espaço Kickoff, desta vez para a análise do jogo de ontem entre Famalicão e Sporting. Foi, como sabem, um jogo com polémica, com ruído exterior, com impacto, digamos assim, e relevância na opinião pública e por isso parece-me que merece aqui uma análise um pouco mais aprofundada, mas tão prática e pragmática quanto possível. E eu queria dividir esta análise em duas questões diferentes. A primeira de um comentário geral, e este comentário é muito simples. Os comentadores de arbitragem, como eu e tantos outros, desempenham uma função igual a tantas outras funções. Igual à função de treinador, de jogador, de dirigente, de jornalista, comentador e qualquer outra função até fora do futebol. É uma profissão. E, portanto, esta profissão, como qualquer outra, é desempenhada com o maior brio possível, com a maior independência, com o maior sentido de justiça possível. Isso quer dizer que a opinião que é dada sobre um jogo não é apenas uma opinião de adepto, é um ponto de vista técnico, é uma análise técnica que pode estar certa ou errada, na opinião dos outros, que pode ser justa ou injusta, na opinião dos outros, mas é como é. E é uma opinião que é feita sem quaisquer tipos de corporativismos, sem defesas impossíveis dos árbitros ou das suas decisões e sem colagem a qualquer tipo de clube. Se isto ainda não ficou claro para a opinião pública, de uma vez por todas era importante que ficasse. Os comentadores de arbitragem, que geralmente são ex-árbitros com uma carreira de 20, 30 anos de futebol prático, vivido no relevado, não são pessoas que querem apenas defender os árbitros, branquear os erros ou colar as falhas a um ou a outro clube. São pessoas que têm um sentido de justiça tão apurado como qualquer outra pessoa e fazem o seu trabalho da melhor forma que podem e sabem. Segunda questão. Quando um comentador de arbitragem dá a sua análise técnica de um lance, o lance já terminou. Ou melhor, o jogo já acabou. Não muda nada. É irrelevante e tem muito mais impacto do que devia. É apenas uma análise técnica de um conjunto de lances cuja decisão já foi tomada. Os pontos foram entregues, os golos foram marcados e o jogo há muito que acabou. Portanto, esta preponderância que têm no sentido de servirem de arma de arremesso entre adeptos e dirigentes para fundamentar opiniões a favor ou contra, não faz sentido, é redundante e mostra que culturalmente estamos muito longe de ver o futebol como o espetáculo que ele é, muito mais amplo e muito mais atrativo do que a redução a lances de jogo e a análise de penaltis vermelhos ou fora de jogo. Esta ressalva para mim era importante num contexto de ruído profundo e gostava que ficasse clara de uma vez por todas. Relativamente a este jogo em concreto, é muito simples. O árbitro acertou quase sempre e teve um erro importante, relevante e determinante no resultado. Já lá vamos. Ordem cronológica. Pontapé de penalti bem assinalado por falta de Richelli sobre Nuno Santos. Foi inequívoca, o pé direito tocou no calcanhar direito do avançado do Sporting, houve o derrubo, causa e efeito, pontapé de penalti bem assinalado. Segundo momento, simulação bem punida enquanto simulação. O guarda-redes do Famalicão defende a bola, levanta-se, recupera a posição e com a palma da mão direita joga a bola para a linha de baliza para pontapé de canto. Nesse momento, o avançado do Sporting, numa ação mais instintiva do que propriamente deliberada, arrasta o pé esquerdo e eu convido-vos a ver as imagens com detalhe em relação a este pormenor. Arrasta a ponta do pé esquerdo no relevado, que é um sinal evidente de simulação. Ou seja, no fundo, até em nível inconsciente, o jogador quis ludibriar o árbitro, provocando um contacto que não foi promovido pelo guarda-redes. Repito, boa decisão, cartão amarelo bem exibido. Vamos agora para o gol do Gustavo Assunção. Houve a dúvida se era com o braço ou não, porque ele falha o cabeceamento. Na verdade, qualquer repetição esclarece. A bola foi tocada com esta zona, ombro direito, é finalizada depois de uma falha do guarda-redes do Sporting. Golo legal. Partimos agora para um ressalto de uma bola ainda na primeira parte, e a primeira parte teve muitos lances complicados, muitos mesmo, em que a bola ressalta no solo, nos pés do Gil Dias e depois sobra para o seu braço direito. Não houve movimento deliberado, este lance acontece na área do Famalicão, não houve gesto para infringir, foi um lance de bola inesperada, um ressalto fortuito no solo, lance legal, bem avaliado. E por agora, como já viram, na minha opinião, todos os lances foram bem avaliados. Saltamos agora para um lance que é, na minha opinião, o erro mais evidente do árbitro da partida e, repito, com influência no resultado. João Mário foi carregado pelas costas quando estava junto à linha de baliza para efetuar o cruzamento, que ainda efetuou, mas de forma defeituosa. A carga na televisão
é evidente. E dizer o contrário é estar a mentir. O jogador recebe a bola em posição legal, vem de trás, dirige-se para a linha de baliza e quando vai fazer o cruzamento é carregado com a zona do cotovelo do braço nas costas, com intensidade, de tal forma que a carga fala projetar junto ao solo até aos placares publicitários e, portanto, pontapé de penalti por assinalar, evidente, claro e, na minha opinião, merecedor de videointervenção a favor do Sporting, erro grave do árbitro. Vamos à questão do segundo amarelo ao Pedro Gonçalves e aqui dizer-vos uma coisa muito claramente. Quando vi o lance, fiquei com a mesma dúvida que qualquer um de vós, com certeza. Será que o amarelo foi pela falta em si ou será que foi pela reação posterior? Há imagens posteriores no programa Juízo Final do Sport TV, que eu convido-vos a ver, só aí é que isso se percebe, em que se confirma, sem margem para qualquer dúvida, que o árbitro só exibe o cartão depois de Pedro Gonçalves pontapear a bola em sinal de protesto. E vociferar ali alguma palavra menos simpática por força do impacto e da frustração do momento. Portanto, Luís Godinho não dá o cartão amarelo pela falta, que seria injusto porque a falta não era para cartão amarelo, dá o cartão amarelo, que por acaso é o segundo, pelaquela reação. Se me perguntarem se este lance, sendo um lance de segundo cartão amarelo, que implica que o árbitro tenha toda a certeza do que está a fazer, porque é um lance que tem impacto nas equipas e no jogo, teve rigor a mais? Eu diria que sim. Teve. Foi rigoroso. Mas há um pormenor importante que convém aqui também salientar. Luís Godinho foi rigoroso todo o jogo. Deu cerca de 13 cartões entre amarelos e vermelhos e, portanto, ali seguiu o seu critério, que, na minha opinião, foi de rigor limite, digamos assim. E, portanto, teoricamente, a decisão foi indiscutível e é bem tomada porque há uma reação de protesto em relação a uma decisão e é punido com o amarelo. A consequência foi o segundo. Na prática, era um lance gerível, era com certeza. Último momento e o momento mais importante do jogo, aquele que é o destaque do jogo, o gol anulado a Coates. E tenho que ser muito claro convosco. A única confusão que me faz, sinceramente, enquanto ex-árbitro, enquanto comentador de arbitragem, é que este lance seja polémico. Porque de polémico não tem rigorosamente nada. A falta é claríssima, a falta é indiscutível. Nós não estamos a falar de especialistas que estão à procura de verdades microscópicas para perseguir equipas. Não, não é verdade, é mentira. Nós estamos a falar de um lance claríssimo. O Coates não sofre nenhuma falta, não é atingido com o cotovelo. Há um contacto anterior com o Coates, com a defesa, que não é faltoso. Por favor, não criem situações de justificação onde não existem. É falso, não há falta sobre o Coates. O Coates que também coloca a sua mão direita no ombro do adversário, no caso, penso eu, o defesa do Famalicão, sem fazer falta, eventualmente não houve intensidade, porque a falta não acontece nesse momento, acontece quando o jogador estica o braço esquerdo, toca claramente no braço direito do guarda-redes, que se movimenta, é perturbado nessa ação, o braço direito do guarda-redes mexe completamente. Mais uma vez convido-vos a ver as imagens, neste caso no ângulo de trás da baliza. Repito, elas são claríssimas. E apenas uma boa vontade emocional muito grande, um amor ao futebol muito grande e uma falta de lucidez momentânea é que pode toldar a pessoa de ver este lance tal como ele acontece. A minha sugestão, vejam-no daqui a 5 ou 6 dias, que vão com certeza ver que o lance é inequívoco de falta. O guarda-redes é tocado no seu braço direito, o braço mexe quando ele vai agarrar a bola, perturba claramente a sua ação. Esqueçam a questão do dentro da área ou do fora da área, é irrelevante, não tem qualquer impacto nas leis de jogo. Nunca teve, na verdade, era uma zona de proteção teórica do guarda-redes, não está manifestada na lei, o guarda-redes foi carregado e a falta foi muito bem assinalada. E digo-vos mais, é de tal forma evidente que a videointervenção era obrigatória. A partir daqui, deixar-vos uma mensagem muito importante, se me permitem, para fechar este vídeo. Tenho o maior respeito por todos os agentes desportivos, nomeadamente, no caso concreto deste jogo, pela direção do Sporting, que eu entendo que é daquelas, e digo-vos isto sem qualquer tipo de validade, é daquelas que têm mais tentado contribuir para a pacificação do futebol por força de uma postura séria, positiva e orientada para a solução. Compreendo perfeitamente os momentos de maior emocionalidade. Este é um lance, por exemplo, determinante no jogo, aos 90+2, cria impacto nas pessoas, cria frustrações, gera sentimentos de revolta. São perfeitamente normais a quente, mas eu espero que se perceba que tem que haver coerência no discurso. A semana passada, o Pote, Pedro Gonçalves, em nome futebolístico, marca um golo com o apoio do cotovelo esquerdo. Foi involuntário, mas segundo a lei é 300% falta. E nós não vimos ninguém a falar que foi beneficiado sobre este lance. O golo foi determinante e foi no jogo com o Moreirense.
É importante ser coerente sob a pena de perdermos a credibilidade quando sentimos que somos lesados. As equipas de futebol, o Sporting, o Benfica, o Porto, o Braga, têm todos esta tendência, e todas elas, obviamente, quando são prejudicadas, têm uma tendência emocional de falar publicamente sobre isso, esquecendo de forma estratégica as vezes em que são beneficiadas. Estes são maus exemplos de conduta no futebol. Portanto, repito, esta mensagem não é direcionada para o Sporting, cuja direção, mais uma vez saliente, tem um enorme respeito, é reforçada para todos os agentes desportivos. Parem de encandear as pessoas com mensagens toldadas e altamente parciais em relação a decisões dos árbitros, quando em outros momentos não se referem a elas, sobretudo quando são beneficiados. Nós precisamos de paz. Os erros de arbitragem existem, devem ser criticados, devem ter consequências para os árbitros, é verdade. E tem havido muitos erros de arbitragem, muito mais do que o futebol português espera, sobretudo com o vídeo-árbitro. É tudo verdade. Tem que haver uma reflexão profunda do sector em relação à experiência que os árbitros têm e à forma, muitas vezes errada, como têm cometido erros graves. E neste caso aconteceu com o jogo, com o lance do João Mário. E, portanto, não há dúvida sobre isso. Mas, se calhar, temos de ter todos uma forma de estar no futebol diferente para valorizarmos este produto, olhando menos para a arbitragem e mais para as falhas próprias. Não são os árbitros que falham penaltis, não são os árbitros que falham bolas à frente da baliza rematando para o ar, são os árbitros que cometem outro tipo de erros, que devem ser escrutinados, mas que não devem ser chacinados em praça pública desta forma. Portanto, fica a mensagem orientada para todos os agentes desportivos em geral e, obviamente, bem intencionada desta parte. Até à próxima.